Olá, boa noite. Juiz Sérgio Moro diz que não se arrepende de ter divulgado a gravação entre os ex-presidentes Lula e Dilma. O magistrado disse que não era uma conversa republicana. Ministro da Fazenda Henrique Meirelles afirma ser viável aprovar a reforma da Previdência até dezembro. Após várias alterações, a matéria é tida como prioritária para o governo. Procurador diz que 2018 será o ano da batalha final da Operação Lava Jato. E Força Tarefa pede apoio da sociedade no combate à corrupção. Presidente Temer recebe alta e recebe aliados em Brasília. Comissão de Ética da Presidência abre sindicância contra 9 ministros para apurar utilização de voos da FAB. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública mostram que a cidade de São Paulo tem queda de homicídios e latrocínios, mas aumento de estupros em outubro. Segundo a SSP, a queda nos assassinatos na capital paulista foi de 16,4% e o aumento de estupros foi de 14,3% em comparação a 2016. Já no estado de São Paulo, houve queda nos indicadores de homicídio, latrocínio e roubo de carga. Os casos de estupro também aumentaram de 951 para 1.064 na comparação entre outubro de 2016 e 2017, um aumento de 15%. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga 3 restaurantes da Zona Sul da cidade que podem ter fornecido comida para o ex-governador Sérgio Cabral e outros detentos da Lava Jato. Todos estão presos na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. Na sexta-feira da semana passada, os promotores fizeram uma vistoria nas dependências da cadeia. A capacidade é para 500 presos, a maioria de nível superior. Os vídeos desta ação foram obtidos pela Rede Globo. As diversas iguarias foram encontradas nas celas da Galeria C. Lá estão presos como o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do PMDB, e o empresário do setor de ônibus, Jacó Barata Filho. Os alimentos como queijos nobres, bolinho de bacalhau, risoto e camarão estavam em mais de uma cela. Todas com as mesmas etiquetas de identificação, o que levantou a suspeita de que a comida não foi trazida pelas visitas, mas fornecida por restaurantes. Além da comida, os promotores do Rio de Janeiro identificaram outros benefícios aos presos da Galeria C: colchões, roupa de cama branca e filtros de água com o mesmo padrão de qualidade. Os detentos da Lava Jato também têm bem mais espaço que os outros e foram flagrados circulando livremente. As imagens mostram Cabral e Pisciani sentados em uma cela aberta. Na de Jacó Barata, os promotores encontraram a quantia de R$ 500 em dinheiro. O vídeo revela também que a ex-governadora Rosinha Garotinho está na mesma cela da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, mulher de Cabral. O ex-governador Antony Garotinho chegou a ser levado para Benfica, mas foi transferido para Bangu após se dizer agredido. Entramos em contato com as defesas de Jacó Barata Filho e Jorge Pisciani, mas por enquanto eles não se manifestaram. O advogado de Sérgio Cabral afirmou que o ex-governador não cometeu nenhuma irregularidade e vai estudar as medidas cabíveis devido à exposição indevida da imagem do cliente. Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio informou que familiares de internos podem levar até 3 sacolas de supermercado com alimentos, além de roupas de cama e toalhas para os internos, e que as regras são as mesmas para todos os presos do sistema. Em acordo de leniência, diretor comercial da empreiteira União Norte, Marcos Andrade, afirma que o esquema de pagamentos de propina ao governo do Rio de Janeiro continuou na gestão de Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Segundo o executivo, o atual secretário estadual de obras, José Irã, recebeu mais de R$ 1 milhão em propina entre 2015 e 2016. O acordo de leniência do diretor da União Norte faz parte da Operação Cefini, deflagrada na semana passada, que investiga fraudes no Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro. As informações são da TV Globo.
E o presidente da República recebeu vários aliados hoje no Planalto, em Brasília. Ele teve alta pela manhã. Michel Temer passou o fim de semana internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Temer foi submetido a uma angioplastia no fim de semana para desobstruir 3 artérias coronárias entupidas. A alta do Hospital Sírio-Libanês aconteceu por volta das 10 da manhã de hoje e o presidente foi do hospital para a residência dele, em São Paulo, e logo depois foi para Brasília, sendo recebido pelo comando da aeronáutica no aeroporto. Pelo Twitter, Michel Temer agradeceu as orações pela recuperação dele. O médico que atendeu o presidente, Dr. Roberto Calil Filho, pediu que Temer modere a agenda de trabalho nos primeiros dias de recuperação. Hoje, Temer teve apenas encontros de gabinetes com líderes da base aliada e com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Autoridades do mundo jurídico e político participaram de uma Conferência Nacional da Advocacia Brasileira promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil. O julgamento sobre a restrição do foro privilegiado foi abordado pelos ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Em uma das mesas de palestras, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, e do Supremo, Gilmar Mendes, sentaram lado a lado. Na saída, Gilmar Mendes apoiou o pedido de vista do ministro Dias Toffoli no julgamento sobre o foro privilegiado. Dos 11 ministros do Supremo, 8 já votaram por restringi-lo, com divergências sobre a aplicação da medida. O voto de Gilmar Mendes é um dos que faltam, junto com os de Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. A questão do foro é uma questão muito delicada. Por quê? Porque tirar do Supremo não significa que nós vamos ter um modelo funcional lá embaixo. Em geral, eu tenho dito, a justiça criminal no Brasil como um todo, não só do Supremo, ela funciona mal. Pouco mais de 8% dos homicídios são desvendados. Isso significa que vamos para os estados, passar para as pessoas, julgar esses parlamentares. Será que vai ser bom? Será que nós não vamos ter uma grande influência política lá? A conferência continua até a próxima quinta-feira, com dezenas de palestras e mais de 50 eventos especiais, todos dedicados à discussão dos temas atuais do direito brasileiro. Outro ministro do STF, Luiz Edson Fachin, também participou hoje. Fachin falou sobre direitos humanos. No discurso, Fachin ressaltou a importância de acabar com as desigualdades no país. A palestra de Alexandre de Moraes, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo e também ministro do Supremo, foi sobre o papel do judiciário no direito da dignidade. Para os jornalistas, o ministro também comentou o polêmico julgamento do foro privilegiado e ponderou sobre a suposta lentidão nas decisões, caso os processos sejam levados para a justiça comum. O legislador constituinte originário, ele acabou exagerando demais nos foros privilegiados. Esse é um problema. Será que passar todos os casos para primeira instância, isso será melhor? O juiz Sérgio Moro disse que não se arrepende de ter divulgado a gravação do telefonema entre os ex-presidentes Lula e Dilma. Moro foi um dos convidados em um evento promovido pela revista Veja aqui em São Paulo. A conversa veio à tona em 2016, quando a então presidente Dilma Rousseff nomeou o ex-presidente Lula ao cargo de ministro da Casa Civil. Eu acho que o conteúdo daqueles diálogos deveria vir ao público, certo? Porque não eram exatamente conversas republicanas e, enfim, o problema não foi tanto a divulgação, mas foi o conteúdo do diálogo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, também participou do fórum e disse que o Supremo Tribunal Federal não está em crise. O ministro ressaltou que o maior problema da corte é o foro privilegiado. Porque é um papel, Pompeu, que só traz desgaste, porque se o Supremo o exerce bem e consegue com celeridade punir a autoridade, cria uma tensão com a classe política. E se ele exerce mal,
cria uma tensão com a sociedade. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, desconversou se será candidato a presidente da República em 2018 e voltou a defender uma candidatura de centro, que leve ao debate político ideias liberais. Um projeto que acredite que o Estado mais eficiente, portanto menor, que acredite que privatização é boa, é saudável, que acredite que geração de emprego e geração de oportunidade é o que vai ajudar a salvar o Brasil. O último entrevistado na parte da manhã foi o deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem. Bolsonaro chegou a citar o nome de um possível ministro da Fazenda, caso ele seja eleito. É o do economista Paulo Guedes, com quem Bolsonaro disse já ter se encontrado 2 vezes. O anúncio precoce teria sido uma resposta às críticas de que ele não tem um plano econômico claro. A questão da economia, que eu tenho humildade de dizer que eu não entendo de economia, né? É melhor antes ir do que ser entendido, como Dilma Rousseff, que era economista, e levou o Brasil para esse buraco que está aí. Já na parte da tarde, os convidados do Fórum da revista Veja focaram nas eleições presidenciais e na reforma da Previdência. Após a pausa para o almoço, o primeiro a falar foi o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Ele também não assumiu que será o candidato do partido à presidência, mas disse que é a favor de ampliar a privatização de estatais e prometeu atuar para pôr fim ao que chamou de troca-troca de cargos em busca de apoio político. Então é claro que é uma dificuldade. A reforma política é a primeira das reformas. O presidencialismo tem um lado ruim, é campanha de baixo nível. Qual o lado bom? É que quem se elege vai ter 60 milhões de votos. Nos primeiros 6 meses, você tem que fazer todas as reformas estruturantes. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que ficou em 3º lugar nas últimas eleições, não confirmou uma eventual candidatura, mas criticou a polarização política e o envolvimento dos grandes partidos com a corrupção. Eu acho que a diferença da minha postura e dos demais é que todos se antecipam ou para condenar ou para se auto-inocentar. Eu confio no trabalho da Justiça. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, voltou a defender a importância da aprovação da reforma da Previdência. Disse que está otimista com a obtenção dos 308 votos para que a medida vá adiante ainda este ano. Não é assim um calendário simples para se trabalhar, mas é o calendário que nós temos, vamos tentar enfrentá-lo. Já o ministro da Fazenda disse que até março decide se será candidato a presidente da República. Henrique Meirelles também focou na aprovação da reforma da Previdência e afirmou ser viável que ela seja aprovada até o dia 6 de dezembro. O que nós temos, sim, uma expectativa forte é de que será aprovada esta reforma, sim, idealmente neste ano. Agora, não nos cabe definir a pauta, evidentemente, da Câmara dos Deputados. O último convidado a falar foi Luciano Huck. O nome dele vinha sendo cogitado como eventual candidato para o ano que vem, mas o apresentador da Rede Globo descartou de vez qualquer possibilidade, tanto de se lançar à presidência quanto de concorrer a qualquer cargo público. Eu gosto muito da televisão que eu faço e essa é a minha vida, neste momento da vida, é o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. Acho que a minha contribuição é seguir apoiando os movimentos cívicos. E o governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, será o presidente nacional do PSDB. O senador Tasso Gereissati e o governador de Goiás, Marconi Perillo, desistiram de disputar o comando do PSDB na Convenção Nacional do Partido, dia 9, em Brasília. O consenso em torno do nome de Geraldo Alckmin é uma tentativa de evitar o agravamento do racha do partido e conquistar apoios de outras legendas para a provável candidatura do governador paulista ao Planalto. Tasso Gereissati, Marconi e Perillo estão reunidos neste momento com Alckmin em São Paulo. Uma chapa única para a executiva do PSDB deve ser anunciada ainda nesta noite. A Comissão de Ética Pública da Presidência abriu processo hoje para apurar o uso irregular de aviões da Força Aérea Brasileira por parte de 9 ministros do governo Michel Temer.
Segundo o presidente da comissão, Mauro Menezes, o procedimento foi aberto porque de janeiro a outubro deste ano, alguns ministros visitaram mais as bases eleitorais do que outros estados. Eles terão até 10 dias para esclarecer o uso das aeronaves. O objetivo é apurar se as viagens foram a trabalho ou desviadas para atividades políticas. Entre os 9 ministros investigados estão Gilberto Kassab, das Comunicações, Leonardo Pisciani, do Esporte, Sarney Filho, do Meio Ambiente, Marcos Pereira, do Desenvolvimento e Mendonça Filho, da Educação, entre outros. Nós não estamos aqui a antecipar, mais uma vez, um juízo sobre a conduta dos ministros. Os ministros de Estado não devem se valer de viagem de serviço para outros propósitos, marcadamente propósitos de dividendos políticos eleitorais. A Comissão de Ética da Presidência também abriu procedimento para apurar se a ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, do PSDB, recebeu diárias de viagem indevidamente, sem ter agenda oficial de trabalho fora de Brasília. Também hoje a Comissão de Ética da Presidência da República decidiu apurar se o presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, Laerte Rimoli, desrespeitou o Código de Decoro do Servidor Público. Na semana passada, o jornalista compartilhou nas redes sociais imagens que ironizam declarações da atriz Thaís Araújo sobre racismo no Brasil. Após as críticas, ele pediu desculpas e excluiu as postagens. O presidente da Comissão de Ética, Mauro Menezes, disse que as publicações tinham um tom jocoso e lembrou que o Código de Ética do Servidor Público Civil defende a observância ao decoro do cargo. A família real inglesa vai ter a primeira nova integrante de origem africana. A coroa britânica confirmou hoje o noivado do príncipe Harry, o quinto da linha de sucessão, com a atriz americana Meghan Markle. Meghan e Harry se conheceram em 2016, mas só confirmaram o namoro meses depois. Pelo Twitter, a família real britânica se disse animada com a união prevista para o primeiro semestre de 2018. Meghan vive em Toronto, no Canadá, mas nasceu e cresceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Filha de mãe negra e pai branco, a atriz de 33 anos é formada em comunicação e faz parte do elenco da série americana Suits, sobre a rotina de um importante escritório de advocacia em Nova York. Ela também é engajada em campanhas pela igualdade salarial entre os sexos e o direito das mulheres. Se fosse da linhagem real, ela seria princesa após o casamento. Mas como Meghan é uma simples plebeia, vai ser só duquesa. Os procuradores da Lava Jato de todo o Brasil se reuniram hoje no Rio de Janeiro e divulgaram uma carta pública na qual pedem a união dos brasileiros contra o que eles chamam de ações conjuntas da classe política para deter o avanço das investigações contra a corrupção. Segundo o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, as maiores ameaças contra a Lava Jato vêm do Congresso Nacional, que constantemente tenta votar projetos que prejudicam o trabalho do Ministério Público. Outro exemplo claro de obstrução ao trabalho da Justiça foi a tentativa dos deputados estaduais do Rio de Janeiro de barrarem a prisão de 3 parlamentares do PMDB investigados no estado. Os procuradores do Rio, Curitiba e São Paulo lançaram juntos um documento chamado Carta do Rio de Janeiro, em que pedem apoio público às investigações e à punição de políticos influentes. No documento, os procuradores fizeram um apelo para que a sociedade eleja no ano que vem parlamentares comprometidos com as investigações contra a corrupção no Brasil. 2018 é a batalha final da Lava Jato, porque as eleições de 2018 determinarão o futuro da luta contra a corrupção no nosso país. É a eleição de deputados federais e senadores que determinará se existirão ou não retrocessos na luta contra a corrupção e se existirão reformas e avanços que possam trazer um país mais justo, com índices efetivamente menores de corrupção e de impunidade. Um dos delatores da Odebrecht entregou hoje ao juiz Sérgio Moro uma planilha que mostra supostos gastos para o sítio que seria de propriedade do ex-presidente Lula em Atibaia. Os documentos comprovariam o recebimento de benefícios investigados na Lava Jato.
O engenheiro Emir Diniz Costa Júnior apresentou uma planilha que mostra supostas movimentações financeiras feitas pelo setor de propinas da Odebrecht, que totalizam R$700 mil e que teriam sido pagos para beneficiar Lula em dezembro de 2010. Em nota, a defesa de Lula afirmou que a planilha não tem qualquer veracidade, que os valores são referentes a pagamentos feitos na obra do projeto Aquapolo, mantida pela Sabesp. O ex-presidente também nega que ele seja o proprietário do sítio e que tenha recebido qualquer valor da Odebrecht. Extratos bancários apresentados à Justiça por um ex-assessor de Gedel Vieira Lima comprovam que o ex-ministro exigia a devolução de parte dos seus salários, parte dos salários dos seus funcionários para pagar despesas da família dele. Job foi preso pela Polícia Federal por ter tido as digitais encontradas em parte dos R$51 milhões descobertos em um apartamento em Salvador pela Polícia Federal. Os extratos obtidos pela revista Época mostram transferências do ex-assessor parlamentar para a conta de um dos irmãos de Gedel, chamado Afrísio Vieira Lima Filho, que ocupa atualmente o cargo de diretor legislativo da Câmara dos Deputados em Brasília. O funcionário de Gedel recebia cerca de R$13 mil por mês de salário. Ao menos R$2.500 eram repassados esporadicamente para o irmão do ex-ministro e outra parte era usada para cobrir despesas da família Vieira Lima. Job Ribeiro Brandão contou à Polícia Federal que devolvia cerca de 70% a 80% do salário dele para os familiares de Gedel e o controle da devolução ficava a cargo da mãe do ex-ministro, Dona Marluce. A devolução acontecia por meio de saques em dinheiro vivo e Dona Marluce guardava os valores em um closet na casa da família em Salvador. O ex-assessor parlamentar de Gedel fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República e prometeu apresentar outros recibos aos procuradores da Lava Jato, comprovando as irregularidades. Por conta desse acordo, a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, pediu à Justiça a liberação do ex-assessor da prisão temporária. Procurada, a defesa da família Vieira Lima afirmou que não comentaria o caso, porque não teve acesso à documentação apresentada pelo ex-assessor de Gedel. E agora o comentário de política com Bob Fernandes. Estreou nas redes sociais o documentário Em Nome da Inocência, Justiça. Documentário sobre o suicídio de Luiz Carlos Cancellier, dirigido por Sérgio Giron e Edic Carneiro, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Cancellier se matou há 2 meses, depois de ser preso sem acusação formal, sem ser réu e sem ter sido ouvido pela justiça. Preso, posto nu e submetido à revista íntima. Prisão arbitrária, sob suspeita de tentativa de obstruir uma investigação de um caso de 10 anos antes da sua gestão. Passados quase 60 dias, nenhum pio dos agentes do Estado, e foram muitos no caso. Da Polícia Federal, 105 policiais para prender Cancellier e mais 6. O documentário, elenca os que, entendem os autores, teriam se envolvido em decisões. O corregedor na universidade e adversário político de Cancellier, Rodolfo Rickel do Prado. A delegada Érica Marena, ex-estrela na Operação Lava Jato, e a juíza Janaína Machado. Algo como 40% de 620 mil presos no Brasil não têm culpa formada, sequer foram julgados. Fosse Cancellier um pobre da periferia e nem ouviríamos falar do caso. Nessa tragédia, ilegalidades em nome do combate à corrupção, o ferir a lei em nome da lei. Some-se a dribles na lei por parte de quem aplica a lei. No serviço público, o teto salarial é o do ministro do Supremo, 33 mil e pouco. Incontáveis as reportagens Brasil afora. Há juízes que ao menos uma vez por ano recebem mais de 100 mil. Resultado de penduricalhos acrescidos ao salário. Tudo, claro, tornado dentro da lei. Mas tudo profundamente imoral se feito por qualquer cidadão dito comum. Sempre a certeza dos ouvidos moucos, dos olhos vendados e do temor reverencial. Boa noite. A dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do Brasil, avançou para 3 trilhões 430 bilhões de reais em outubro. Segundo informações da Secretaria do Tesouro Nacional, o estoque da dívida aumentou 0,22%, cerca de 8 bilhões de reais na comparação com setembro. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O governo tem feito todo o esforço para sensibilizar congressistas e a sociedade quanto à gravidade do quadro fiscal. O fato é que a situação é grave mesmo e são dois focos de preocupação. De um lado, tem a urgência na aprovação da reforma da Previdência, cujas despesas representam 14% do PIB. Com as alterações na proposta, a reforma, se aprovada, poderá assegurar pouco mais da metade do que se previa em termos de redução das despesas. Mesmo assim, já traria algum alívio na evolução das contas públicas. Sem mudanças, a Previdência pode acabar inviabilizando até a PEC dos gastos. A PEC determina que as despesas do setor público não possam aumentar mais que a inflação do ano anterior. Os gastos com o sistema previdenciário têm crescido mais que o dobro. E abandonar essa limitação seria péssimo do ponto de vista da credibilidade do país, com todas as consequências do que se refere à estabilidade, controle da inflação, estímulo aos investimentos. Enfim, o processo de retomada da economia poderia ficar comprometido, com a dívida avançando em ritmo ainda mais acelerado do que temos visto. A falta de confiança na capacidade de o governo reorganizar as finanças faz com que ele tenha de pagar mais para captar recursos e para rolar o estoque da dívida. Mas tem o outro foco de preocupação, que é o cumprimento da meta fiscal, meta altamente deficitária, que prevê um rombo de 159 bilhões de reais no ano que vem. Rombo que o governo, para não ultrapassar, tem de garantir também com urgência a votação de várias medidas já encaminhadas ao Congresso. Medidas provisórias que têm prazo para serem votadas. Caso contrário, perdem a validade. E aí seria preciso montar toda uma estratégia para garantir mais receita, reduzir as despesas. Em condições normais, essa agenda já seria bem complicada, mas estamos falando de um governo impopular que tem perdido a base de apoio e está tratando de temas polêmicos, perto do começo do recesso parlamentar que vai anteceder um ano de eleições. Haja articulação política e capacidade de convencimento. Eu volto na quinta. Até lá. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã. Confira o passo a passo de um delicioso panetone diminuto no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora. Todo Seu.